Fala comigo, YouTube. Então, tô trazendo pra vocês uma das coisas que é mais requisitada a minha pessoa, que é falar sobre os treinos de alta frequência e alta intensidade, principalmente de uma forma didática, de uma forma prática. E eu pensei então em trazer e reviver um projeto que foi um projeto dos pioneiros dos treinos de alta intensidade e alta frequência, principalmente de alta frequência, como eles são conhecidos hoje, que é o projeto Super Heavyweight de Dante Trudel. Eu vou explicar também o que é esse projeto, como isso surgiu e um pouco da origem do treino de alta intensidade e alta frequência, e explicar como é que eu vou trazer isso para vocês de uma maneira que vocês consigam replicar de uma maneira eficiente, prática, e que vocês consigam autorregular isso na rotina de vocês enquanto vocês seguem, pois não é um plano pronto. Eu não vou dar para vocês, faça isso. Eu vou ensinar como fazer, como adequar, como montar, como ajustar ao longo desse processo. Então, para começar, esse é um vídeo que eu tô apenas dando a introdução a esse projeto. Vai ser um projeto que eu vou fazer em mim mesmo e no meu parceiro de treino, que é também o meu aluno, que acredito que hoje a gente faz 2 meses de trabalho junto. Ele já foi capaz de colocar mais de 7 quilos de músculo sem fazer nenhuma alteração específica em ciclos, em dieta. Ele basicamente come mais ou menos o que ele já comia, com algum acréscimo, claro, mas agora com ajustes no treino, com mais descansos, com um planejamento mais adequado. E ele é um ótimo exemplo agora que ele está compromissado a ir atrás do seu Procard esse ano, que é algo que a gente vai construir junto. Eu quero demonstrar isso tudo aqui. E eu que decidi dia 21 agora de dezembro, que foi quando eu fiz meu aniversário de 28 anos. Eu achei que eu já ia ter ganhado uns 3 Olímpicos com 28 anos. Mas, no meio dessa trajetória toda eu tive, enfim, muitas coisas para pensar. Eu pensei em não competir mais, e pensei, enfim, foi muito boa essa parte também, porque eu desenvolvi uma outra parte da minha vida fora o Lucas Bodybuilder. E dia 21 eu decidi, cara, eu vou competir. Eu tenho algumas coisas ainda que eu quero descobrir, então essas coisas eu preciso sentir o palco de novo, principalmente no nível mais alto de competição, que é bodybuilding. Pra mim é o que importa, pra mim é a única competição que importa, é a única competição que é real. Apesar de não ser hoje, a gente não viveu o auge do fisiculturismo na categoria Open, eu quero fazer parte do que pode ser talvez uma mudança, talvez a nova Golden Era. Então eu vou trazer para vocês como é que eu vou me planejar e como é que eu vou fazer isso para voltar ao meu peso. Hoje eu me encontro aí ao redor de 115, 116 quilos, e o peso de um Open Office não costuma ser muito mais. Eu vou explicar tudo isso, mas principalmente o fator principal, que é o que o Dante acreditava, que é o treino. O treino é um dos principais fatores que é capaz de fazer você mudar de nível. Então o que é esse projeto? O que é os treinos de alta intensidade? Onde eles começam? Então o treino de alta intensidade é algo que já é programado há muito tempo. Ele começou a ficar popular lá na época do Arnold, ainda um pouco antes, com o Arthur Jones, que seguiu com o Mike Mentzer, que era um material de Olímpia, né? O Mike Mentzer, que era um cara que competia a alto nível do Olímpia, que foi até de forma controversa, não rei ou não campeão do Olímpia, para o Arnold, que era então uma figura carismática, um puta atleta, mas também um grande, né, representante da sua maneira de bodybuilding, da sua forma de fazer o bodybuilding. Ele tem até a Bíblia do Arnold Schwarzenegger, né, que é a Bíblia do fisiculturismo, onde ele fala do estilo de treino dele, que era o estilo mais difundido na época, um treino de high volume, que também tinha alta frequência, mas principalmente um treino de high volume, não era um treino de alta intensidade. Então, com o tempo, algumas pessoas começaram a levar o treino de uma maneira mais científica, de uma maneira mais estudada, e começaram a entender então o que é que gera resultado mesmo, né? Que é o estímulo versus recuperação, e o quanto a recuperação é um ponto importante, chave, para você ter bons resultados no fisiculturismo. Logo, entende-se que o volume de treino é algo que sobrecarrega a sua capacidade de recuperação, e que um volume excessivo para poder ter um estímulo que você pode tirar com um volume menor, mas subindo a intensidade, seria negativo para os seus resultados. Logo, descer o volume e aumentar a intensidade, você cria um estímulo mais potente, com menor desgaste, maior capacidade de se recuperar. Foi o que Mike Mentzer propôs com aquela uma série de trabalho, que as pessoas acham que ele ia lá fazer uma série e ir embora. Existe todo um preparo, tudo que vai ser discutido ao longo dessa série, conforme eu vou apresentando a forma que eu treino, os meus tweets e blá blá blá. Mas antes de mais nada, vamos discutir aqui como que isso começa e onde que isso está hoje. Então, com isso, surgiu mais um cara que ficou muito conhecido, que foi, acho que, o divisor de águas ali para os treinos de alta intensidade realmente ganhar uma notoriedade muito mais forte, que foi Dorian Yates. Foi o cara que realmente mudou o espectro dos físicos. Então os físicos agora tinham um outro look, né? Ele era um cara que, tipo, ele trazia algo que... Ele não era a genética mais abençoada, vamos dizer assim, a melhor estrutura por si só.
Mas era um cara que conseguia trazer uma consistência de densidade, de volume, de definição impressionantes, que não são só atribuídas ao treino dele, mas principalmente as características que fizeram o treino dele ser bem sucedido são as mesmas características que fizeram a dieta e o resto ser bem sucedido, que é a sistematização. O treino de alta intensidade ele se baseia em um conceito que é básico do treino, que é Progressive Overload. E aí eles priorizam esse conceito e colocam todo o foco nesse conceito, entendendo que se você progride numa série de 6 a 12 repetições, que deve ser a margem de repetições que deve gerar hipertrofia, teoricamente você tem que ficar maior, e muitas vezes as pessoas começam a se embrulhar, se embrulhar, se perder em outras variáveis do treino que não importam tanto assim. Se você pegar um iniciante, ele vai lá e faz com uma carga, ele é incentivado a fazer mais repetições ou mais peso, mas aí o treino de alta intensidade ele se resume a maximizar esse espectro, esse aspecto do treino, que é a tensão mecânica e progressive overload, sobrecarga progressiva, progressão de sobrecarga, blá blá blá, como você quiser traduzir aí. E então, o treino dele foi uma coisa muito notória de como ele fazia. Os treinos duravam pouco tempo, ele maximizava a recuperação e toda a rotina dele, desde dieta e protocolos, pensava justamente em maximizar essa capacidade de se recuperar e minimizar o estresse, né? Ou melhor, tirar o máximo ou aprimorar o estresse, fazer o estresse ser mais efetivo e menos desgastante. Com o passar do tempo, surgiu um cara que ficou muito famoso, principalmente na época que as discussões eram feitas em fóruns, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Orkut, não tinha nada disso. E dentro desses fóruns eram feitas discussões que até mesmo os pros participavam. E tinha esse cara que eu não vou elaborar muito em cima dele, talvez no próximo vídeo, se for do interesse de vocês. Tinha esse cara chamado Dutch Trudel, hoje ele é dono da True Nutrition, ele é um dos caras mais inteligentes do meio. E ele era um cara que propagava suas ideias nos fóruns através do seu perfil Dog Crap, na tradução merda de cachorro. Essa era a forma que ele se posicionava ali, porque ele não queria que ninguém atribuísse as coisas que ele falava ao nome dele. Então por isso que seria Dog Crap. E ele, por ser um cara bem estudado, ele é um cara realmente diferente. Eu vou falar mais dele depois. Mas esse cara, ele propôs um projeto que é mais ou menos o que eu estou tentando elaborar aqui, através, não do treino dele, porque eu não faço exatamente a metodologia dele, apesar de usar muito da filosofia dele. O projeto Super Heavyweight, porque uma das maiores dificuldades, um dos maiores platôs, uma das maiores dificuldades no fisiculturismo é quebrar certos platôs. E um grande platô é o platô que existe da heavyweight para super heavyweight. Os atletas competindo entre 90 a 100 quilos competirem acima de 100 quilos. Como que quebra essa barreira? Como que vai para esse próximo nível? Né? E uma das coisas, dos principais pilares que ele acreditava fora os protocolos de suplementação, a dieta dele, era o treino. E o treino dele se resumia principalmente em alta intensidade, numa redução de volume, numa priorização da sistematização do treino e de alta intensidade. Então, o DC Training, que é o Dog Crap Training, ele basicamente se resume em um treino de uma frequência moderada, não vou dizer alta frequência, porque ele treina o primeiro formato proposto é Upper, Lower, Upper, numa semana, na outra semana Lower, Upper, Lower. Então são 3 treinos por semana apenas, o que te deixa aí com 5 dias, 4 dias de descanso na semana. Priorizando mais uma vez a recuperação para você ser capaz de maximizar aquilo que é o mais importante, que ele chama de guerra contra o logbook. Logbook é o seu diário de treino. Então, mais uma vez, ele maximiza aqui a importância do principal aspecto do treino, que é a tensão mecânica e progressive overload, progressão de carga. De novo, reenfatizando o fato de que se você faz hoje supino entre 6 a 12 repetições com 40 quilos de cada lado, e daqui a um ano você faz com 80 quilos de cada lado, seu peito tem que ser diferente, certo? Essa é toda a ideia do treino. Assim como ele coloca outras ideias propostas no DC Training também, que não é só isso, ele tem os DC Stretch, que são os alongamentos forçados, ele tem algumas outras métodos de intensificação, como DC Rest Pause, onde ele manteve o nome Rest Pause lá do Mike Mentzer. Eu não lembro agora se foi o Mike Mentzer, mas acho que é o Mike Mentzer, que é o descanso, um micro descanso após o final de uma série até a falha, com mais uma falha em seguida. Ele tem um método dele de fazer isso. Então, métodos de intensificações que não giram só apenas em aumentar a carga, mas intensificar a série, ou seja, ir até a falha e além, para gerar um estímulo tão potente que ele só precise dele mesmo, ou seja, só precise de pouco e que seja
espaço para você se recuperar. E aí você tem uma frequência aí de 2 vezes na semana, mais ou menos. Cada músculo é treinado a cada 5 dias, mais ou menos. Logo porque, tipo, uma semana você tem apenas um low, na outra semana você tem 2, mas na outra semana você vai ter apenas um upper. E um cara, que é outro PhD, outro cara super estudado, outro cara super envolvido academicamente com essa parte de treinamento de força, é um cara muito interessante, chamado Scott Stevens, que veio dessa época. Ele foi um DC trainee, ou seja, ele foi um dos caras que treinou com esse método, e esse método que foi o que eu te falei, o projeto da Super Heavyweight, teve vários atletas que foram, que fizeram esse projeto junto com o Dante, ou treinados diretamente pelo Dante, que cresceram e passaram para o próximo nível, inclusive se tornando profissionais. Um deles é Steve Kuklo, um dos caras que estão presentes aí no Olympia já nos últimos anos, na nossa época. E eles foram um dos caras que saíram dessa época. Assim como o Scott Stevenson foi um desses trainee, que eventualmente foi parceiro de treino do David Ahe, o primeiro Mr. Olympia da 202, quando a 212 era 202, 202 libras. Uma diferença aí mais ou menos de 4, 5 quilos de peso do palco. Era a categoria Correia, competia também. Que depois foi 202, o Correia teve uma fase na Open também, acho que ele competiu um campeonato na Open, não me lembro agora exatamente a trajetória, mas isso foge do assunto. E aí o Scott Stevenson, ele começou a seguir esse planejamento e utilizando a partir dos princípios do Dante, ele criou o seu próprio treino chamado Fortitude Training, utilizando principalmente as datas, os estudos mais recentes, mostrando que frequências mais altas seriam capazes de gerar melhores resultados, uma vez que a gente tem que o estímulo, né, que é gerado através de um treino, ou seja, aumenta na síntese proteica, né, o que vai fazer você hipertrofiar ali, dura em média 48 a 72 horas, logo esperar 7 dias até o seu próximo treino, você perderia, pois essa curva voltaria à sua base. Então, ele inclui essa alta frequência, certo? Não é o do Dante. O Dante ele propagava algo entre 2 vezes por semana, ou até menos, né? Se você considerar que em 2 semanas você vai treinar 3 vezes. Mas ele adiciona agora a alta frequência e ele adiciona também a mesma periodização em formato de Blast and Cruise. O Dante também ficou famoso por esse formato de Blast and Cruise, que vocês devem ouvir bastante, principalmente quando vocês pesquisam sobre esteroides e tal, que é, né, o período onde você utiliza uma dosagem mais alta, onde você está atrás dos ganhos, um período onde você vai, um período recuperativo. O treino, ele também segue de uma maneira dessa forma, mesmo que seja feito alta frequência ou não. Se você treina com alta intensidade, você treina de forma progressiva, eventualmente você vai se levar para o buraco, eventualmente você vai precisar de um descanso, e esse descanso deve ser produtivo, né? Assim como é a ideia de treino, que quando a gente treina, a gente tem uma homeostase, a gente tem uma linha base, e a gente quebra, né? Então a gente vai para baixo, a gente estressa, o treino, né? Lembrando que o treino ele quebra músculo, ele é catabólico, então ele é estressante. E ao se recuperar, existe a supercompensação, ou seja, o seu corpo tem uma linha base, que é a base que ele está, ele quebra, então ele, ao se reconstruir, ele se constrói mais forte. E é por isso que tentar bater nesse mesmo tempo que acontece essa curva, que isso é individual para a maioria, isso gira em torno de 2 vezes na semana, deve ser o ideal, mas acertar essa parte é maximizar os seus resultados. Se você demora muito entre um tempo de treino e outro, você volta para essa linha e você não tem os seus melhores resultados. Assim como se você faz em um período muito curto, você vai cada vez mais se aproximar do que a gente conhece hoje como overtraining. E a proposta desse método de Blast and Cruise é que você faça essa mesma balança de supercompensação num período maior, ou seja, através da alta frequência, ou do progressive overload, ou seja, lá do acúmulo, né, do balde de treino, do bloco de treino, que você chegue próximo ao overtraining, um estado que hoje a gente conhece, a gente tem um nome para isso que chama overreaching, ou seja, que você está ali beirando já o overtraining. E existem sinais para mostrar que você está chegando nisso, que ainda não são sinais de overtraining, mas são parecidos. Quando você está no overtraining, você está fudido já, você esquece. Muitas pessoas acham que estão no overtraining, mas não estão. Overtraining é um período assim que você está fudido mesmo, e para se recuperar é algo muito complicado. Mas não é algo que você chega lá fácil, você realmente tem que puxar para chegar lá. E aí você segue esse bloco de treino com um bloco proporcional, numa certa proporção ao seu período de treino,
para se recuperar. E no Fortitude você tem algumas ideias novas, então você tem, por exemplo, essa ponte, esse cruise sendo feita de uma maneira que tenta maximizar a retenção dos seus ganhos de músculo e força. Então, existe toda uma ideia para você fazer esse planejamento, mas basicamente é a mesma lógica de redução de volume. Não que o treino seja feito todo com redução de volume, existem todas as camadas de volume para você escalar. Você não só escala, a progressão não acontece só em carga, ela pode acontecer em volume também. Mas a principal ideia é a progressão de carga, que é o arroz com feijão do treino, mas utilizando também a alta frequência para maximizar os resultados, que é um treino que eu acho incrível, principalmente para atletas naturais. Porque um atleta que usa esteroide, ele está com a síntese proteica elevada 24 horas por dia, porque ele está injetando hormônios. Agora, atletas naturais precisam maximizar esses hormônios anabólicos, principalmente testosterona, IGH e IGF. Então, para maximizar isso, ele precisa do treino, e o treino é que vai constantemente estar estimulando isso. E por isso que treinar com uma frequência mais alta do que uma vez por semana, entre 2 até 4 vezes por semana cada grupo muscular, vai fazer com que você tenha resultados melhores, deverá fazer você ter resultados melhores, principalmente considerando que você vai maximizar o seu ambiente hormonal. Isso é uma estratégia muito legal para mulheres também, principalmente aquelas que não escolhem a rota dos hormônios, que é algo também que eu vou discutir mais pra frente, porque hormônios são basicamente hormônios masculinos. E só uma das características é ganhar músculo, o resto é masculinizar, em todos os sentidos possíveis. Então, eu vou continuar esse projeto. Hoje era um vídeo que eu queria introduzir essa ideia do que eu tô falando, o que é o treino de alta intensidade, de onde que ele vem, de onde que ele começa, quem são os principais, né, fundadores, né, como Arthur Jones, Mike Mentor, Dorian Yates, Dante Trudel e agora o Scott mais recente. E existem outros até influencers que são bem populares, como o Jordan Peters, que faz um trabalho incrível, porque ele é principalmente mais carismático que esses outros e mais presente nas redes sociais, então ele faz também um trabalho muito legal. Mas esses outros caras em particular são exímios no que eles fazem, e eles são as minhas principais referências que eu vou trazer para vocês, e tudo isso de graça aqui para vocês. E, claro, dando um exemplo prático, mostrando com o meu físico, mostrando o meu resultado, o meu ganho de força, o meu ganho de volume, e principalmente mostrando que não é só eu, então para ninguém de culpar a minha genética ou sei lá, culpar a minha experiência, mas mostrando também como eu consigo ser capaz de recriar isso com atletas amadores, passando para o nível profissional, utilizando esses métodos e principalmente a principal variável que vai torná-los maiores e melhores é o planejamento de treino. Então, essa vai ser o começo da série. Eu espero que vocês estejam animados, eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque isso é material que alguns cobram e não entregam nem metade disso, porque a maioria nem de fato vai atrás desse conhecimento. Treino uma vez, no bodybuilding a gente tem uma comunidade muito egocêntrica e vaidosa, e uma vez que é difícil educar atletas, principalmente atletas e pessoas no alto nível, porque uma vez que eles chegam lá, eles acreditam que eles já sabem de tudo e sempre tem algo a aprender. E ao longo dessa série eu tenho certeza que eu vou aprender novas coisas também, e eu vou tentar colocar tudo isso para vocês, mostrando como esses métodos são feitos, principalmente como eu adequei para minha realidade, para a realidade das academias aqui do Brasil, para a realidade da maioria dos brasileiros, dentro da disponibilidade de máquinas que a gente tem, apesar de hoje a gente ter academias muito fodas e tal, nem todo mundo tem a mesma disposição de máquinas que lá fora, a presença de os horários que a gente treina, então aqui tem horários que são muito lotados, o que impossibilita algumas estratégias utilizadas nesses programas de treino. Então tem algumas variações que eu utilizo e que eu acho que vão agregar bastante a vocês. Bom, espero que vocês acompanhem, falem para os seus amiguinhos, compartilhem, curta, se inscreva aí no canal da Canibal e aguarde os próximos vídeos, pois eles vão ser bem legais. Fechou? Nos próximos vídeos eu vou ter também a minha luzinha para eu poder escrever e mostrar, porque eu quero mesmo que você seja capaz de executar e também, caso você seja um treinador, ser capaz de executar isso nos seus alunos também. Tudo de forma gratuita, desde que você colabore e me ajude a fazer esse quadro ser um sucesso, simplesmente compartilhando e fazendo chegar em mais pessoas para Canibal promover isso para vocês. Fechou? É isso, tamo junto, muito obrigado e aguardem.